Olá, ouvinte consumidor, seja bem-vindo. Está no ar mais uma edição do programa informativo da ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor. Este espaço existe para informar e capacitar os consumidores, promovendo uma cultura de consumo mais consciente, responsável e baseada nas boas práticas. No programa de hoje, trazemos temas do seu interesse. Fique conosco, informe-se e marque a diferença na luta pela salvaguarda dos seus direitos. Seguimos com o anúncio dos títulos. Em comemoração ao Dia Mundial da Saúde, a delegada de saúde de São Vicente, Eliana Soares, aborda a relevância do tema deste ano, Juntos pela Saúde, apoie a ciência. Informação jurídica esclarece se o senhorio pode entrar na casa arrendada sem o consentimento do inquilino. A Agência Reguladora Multissetorial da Economia atualiza os preços dos combustíveis para o mês de abril. Em mitos ou verdades sobre a ADECO, saiba se para reclamar na ADECO é preciso ser associado. Minuto do Consumidor aborda o impacto das escolhas de consumo no ambiente, um alerta para os consumidores. Na rúbrica ADECO Jovem, Maiva Silva fala sobre a presença da inteligência artificial no nosso dia-a-dia e levanta uma questão importante. Será que os jovens consumidores sabem onde termina a ajuda e onde começa o risco? ADECO responde se é obrigatório exibir preços de todos os produtos nas prateleiras. Em educação financeira, Herman Freire lança um olhar sobre a economia no supermercado. Na rúbrica Consumo Consciente, Kathleen Silva traz dicas de como economizar na cozinha e driblar as oscilações dos preços dos alimentos. Em Direitos e Deveres do Cidadão Consumidor, informe-se acerca do direito à facilitação da defesa dos direitos do consumidor. E, por último, a importância de associar-se à ADECO. Vamos agora ao desenvolvimento dos temas anunciados. Comemorou-se a 7 de abril o Dia Mundial da Saúde, uma data instituída pela Organização Mundial da Saúde, OMS, e que procura reforçar a consciencialização social acerca da importância que os cuidados de saúde têm na vida de cada indivíduo. As celebrações de 2026 ocorrem sob o lema Juntos pela Saúde, apoie a ciência, com foco em reconhecer o contributo que as descobertas científicas desempenham para o bem da saúde global. Neste sentido, convidamos a delegada de saúde de São Vicente, Eliana Soares, para nos explicar a relevância da ciência para a saúde pública. Senhora Delegada de Saúde de São Vicente, Eliana Soares, este ano o Dia Mundial da Saúde é celebrado sob o lema Juntos pela Saúde, apoie a ciência. Que mensagem este lema pretende transmitir à população? Esse tema tem um pilar fundamental que é a questão da saúde global, né? O apoio da ciência relativamente à saúde pública. Esse tema carrega vários significados. Um destes significados é da ciência ao serviço da vida, ou seja, que não existe saúde eficaz, pública, saúde eficaz, sem o suporte de evidências científicas. Nós podemos ver que a nível mundial já houve vários ganhos a nível mundial, por exemplo, a questão da vacinação, os tratamentos validados, por exemplo, todos os anos é feito guidelines sobre vários tipos de patologia, falamos da hipertensão, da diabetes, e isso não seria possível se não houvesse estudos, né? É preciso fazer estudos, validar os tratamentos, validar as vacinações, para nós podermos alcançar grandes coisas a nível da saúde. Também combate a desinformação. Nós sabemos que atualmente existem muitas pessoas que têm muita informação e muitas vezes são informações erradas acerca da saúde, acerca de determinadas doenças. Então, com estudos científicos é possível dizer, não, isto é assim, isto não é assim. Então podemos passar também essas informações à população e também combate em parte essa desinformação e também muitas vezes aqueles fake news que existem muitas vezes a nível da população. Também outra coisa importante que este tema aborda é a questão da saúde única, da saúde One Health, que a saúde não é só a saúde humana. Existe a saúde animal, existe a saúde vegetal, ambiental, digo isto. Neste sentido, este tema apela para estudos científicos dessas três saúdes.
Por exemplo, nós somos humanos, mas comemos alimentos de origem vegetal e comemos alimentos de origem animal. E tudo isso afeta a nossa saúde. Então, a OMS fala sobre essa valência, é que essas três saúdes também se unem com estudos científicos para também apoiar a saúde. E também temos a parte da saúde global, que é um juntamão. É preciso todos juntarem, fazer estudos, é preciso os países, os que têm maiores condições económicas, apoiarem aqueles que têm menos condições económicas no base de estudos. Um exemplo importante que nós tivemos aqui, que foi na semana passada, por exemplo, tivemos cá, a nível de São Vicente, foram para Santo Antão, estiveram em Santiago, que é a questão de um estudo sobre Parkinson, que foram 3 neurologistas que vieram para Cabo Verde fazer esse estudo sobre Parkinson e também outras doenças de movimento, com o objetivo de quê? Fazer um melhor diagnóstico dessas doenças, saber qual é a prevalência dessas doenças a nível de Cabo Verde e também saber se existe a questão genética relacionada com essa doença em Cabo Verde e qual é o padrão dessa doença em Cabo Verde. E isso é importante, porque permitirá, por exemplo, aqueles que estão nos ativos, os profissionais de saúde, fazerem já tratamentos específicos de acordo com esses estudos. Então, é um tema muito importante este ano, porque sem ciência realmente não existe evolução da saúde. É preciso nós investirmos em estudos para que também podemos fazer melhor tratamento, dar um melhor seguimento aos nossos doentes. A promoção da saúde é uma responsabilidade coletiva. Tendo em conta este lema, qual deve ser o papel dos cidadãos no apoio à ciência e na proteção da saúde pública? Se diz que a saúde não é só dos profissionais de saúde, né? A saúde é de todos e a população desempenha um papel importante. Por exemplo, os profissionais de saúde podem fazer a sua parte, fazer a promoção de saúde, mostrar às pessoas a necessidade de mudanças de estilo de vida, a necessidade de medicação, mas se a população não fizer a sua parte, isso não funciona. Nós temos a nossa responsabilidade, mas também a população tem a sua responsabilidade. Atualmente fala-se muito das doenças infecciosas, como dengue, paludismo, mas há coisas, por exemplo, que a população pode fazer. Eu posso, dentro da minha casa, ter os cuidados para não criar viveiros de mosquito. E isso é da população. Nós podemos até ir lá, ver se há viveiros de mosquitos, pôr o tratamento, mas se a população, por exemplo, não cuidar das suas plantas, a água que está lá estagnada, então nós não podemos fazer grande coisa. Então é realmente um juntamão. Nós todos temos a nossa responsabilidade. E é na questão da ciência, desempenha um papel fundamental. Nós não podemos fazer nenhum estudo científico se não houver sujeitos para fazer esse estudo. Igualmente, retorno a referir do estudo que foi feito na semana passada, falo disso porque é algo bem recente, houve a necessidade de chamar as pessoas com o diagnóstico de Parkinson ou de outras doenças de desenvolvimento. Então, foi necessário essas pessoas participarem para depois termos um estudo que nos diz, não, a forma de Parkinson em Cabo Verde é desta forma, tem fatores genéticos ou não. Então, a população também precisa apoiar, porque ninguém faz um estudo científico sem o apoio da população. E para nós sabermos como é que a nossa comunidade está, temos que também ter o apoio da população. A saúde é de todos, não é só dos profissionais, cada um com a sua responsabilidade, mas é preciso nós termos o apoio da população e estarmos juntos com um único objetivo, que é de melhorar a saúde pública em Cabo Verde. A Delegacia da Saúde conta atualmente com novas infraestruturas. Na prática, que melhorias concretas isso traz para a população ao nível da ciência? Isso é importante. Por exemplo, nós, quando falamos de novas infraestruturas, nós temos neste momento, por exemplo, o Centro de Saúde de Monte Sossego em construção, com previsão para término em junho, julho. Então, é uma estrutura que trará maior acesso à população, com maior espaço. As pessoas podem permitir o alargamento do horário de funcionamento e com o alargamento do horário de funcionamento permitirá o acesso à população, por exemplo, em vez de
terminar às 3, podemos alongar até às 6, às 8. Então isso ajudará no atendimento da população. Também quando é assim, temos a necessidade de maior recursos humanos. Com recursos humanos poderemos dar uma maior resposta e sempre quando há maior estrutura de saúde, isso permite um maior acesso. Podemos falar também aqui do centro ambulatório, que nós tivemos a inauguração há bem pouco tempo, em que teremos também a questão da parte oncológica, que será um ganho para a nível de Cabo Verde, a nível principalmente de São Vicente, em que, por exemplo, os doentes oncológicos não terão a necessidade de deslocar para a ilha de Santiago para fazer a quimioterapia, então permitirá que essas pessoas também façam o seu tratamento na sua ilha com os seus familiares, dando um maior conforto a essas pessoas que precisam. Ultimamente também tivemos a questão da hemodiálise, nós sabemos que foi um grande ganho a nível da saúde, porque há pessoas que iam para a cidade da Praia fazerem hemodiálise, atualmente já fazem a nível de São Vicente, e tudo isso são ganhos que nós temos que enaltecer e que aconteceram a nível de São Vicente, está à vista de todos, que traz um melhor acesso a toda a população que precisam destes serviços. Ao arrendar um imóvel, o contrato dispõe de indicações claras sobre os acordos que têm de ser cumpridos entre o senhorio e o arrendatário. Entretanto, há informações que não são encontradas no contrato e que todos devem saber. Será que, após arrendar uma casa, o senhorio tem autorização para entrar nela sem avisar a pessoa que arrendou o imóvel? Confira a resposta com a jurista Dirlene Miranda na rúbrica Informação Jurídica. O contrato de arrendamento confere ao arrendatário o direito de usar o imóvel com autonomia, o que significa que, durante a vigência do contrato, a casa passa a ser o seu espaço privado e protegido. Esse direito não resulta apenas do contrato, mas também da própria Constituição da República de Cabo Verde, que consagra o princípio da inviolabilidade do domicílio, garantindo que ninguém pode entrar na residência de outra pessoa sem o seu consentimento, salvo nos casos expressamente previstos na lei. Em regra, o senhorio não pode entrar no imóvel arrendado sem autorização do inquilino. Embora seja o proprietário, ao celebrar o contrato, cede temporariamente o uso do imóvel, ficando limitado ao exercício do seu direito de propriedade. Qualquer entrada não autorizada representa uma violação não só das normas do arrendamento, mas também de direitos fundamentais ligados à privacidade e à vida pessoal do arrendatário. A lei admite, contudo, situações excepcionais em que o acesso ao imóvel pode ser legítimo, nomeadamente quando seja necessário realizar obras urgentes ou indispensáveis à conservação do bem, ou ainda em fase final do contrato para permitir visitas de potenciais arrendatários ou compradores. No entanto, essa atuação deve obedecer os princípios da boa-fé e da proporcionalidade, implicando, em regra, aviso prévio e acordo quanto ao momento da entrada, de modo a não perturbar desnecessariamente a vida do inquilino. Se o senhorio entrar na casa sem autorização, isso pode ser ilegal. Pode ter de indemnizar o inquilino pelos danos causados e, em casos mais graves, pode até ser considerado crime. O ordenamento jurídico cabo-verdiano assegura uma proteção sólida ao arrendatário, reconhecendo-lhe o direito à privacidade e à inviolabilidade do seu domicílio. Assim, o senhorio não pode aceder livremente ao imóvel arrendado, estando essa possibilidade limitada a situações excepcionais devidamente justificadas e sempre com respeito pelos direitos do inquilino. A nova base de dados de sócios da ADECO já está ativa e veio para potencializar a gestão de informação e comunicação com os sócios. Um objetivo há muito pretendido pela associação que finalmente tornou-se realidade. Mas o bom funcionamento da nova base de dados depende principalmente de si, sócio da ADECO. Como é que pode ajudar? Atualizando os seus dados pessoais através dos nossos telefones 232 70 33, 973 32 30
E-mail informacão@adeco@gmail.com, site adeco.cv, presencialmente na sede ou nas delegações da ADECO. A Agência Reguladora Multissetorial da Economia atualizou os preços máximos dos combustíveis para o mês de abril. Segundo a ARM, a atualização dos preços para o presente mês está de acordo com a resolução do Governo número 63/2026, de 30 de março, que suspende o mecanismo de fixação dos preços dos produtos petrolíferos regulados, tendo-se registrado assim um acréscimo médio de 5% nos preços dos combustíveis. De acordo com a nova tabela de preços, a gasolina passa a ser vendida a 139 escudos e 89 centavos litro. O gasóleo normal a 117 escudos e 52 centavos litro. O gasóleo para eletricidade a 95 escudos e 4 centavos litro. O gasóleo marinha a 86 escudos e 32 centavos litro. O petróleo 148 escudos e 66 centavos litro. O fuel 380 passa a custar 67 escudos e 90 centavos quilo. E o fuel 180 a 70 escudos e 99 centavos quilo. Por seu turno, o gás butano passa a custar a granel 144 escudos e 30 centavos quilo, sendo as garrafas de 12,5 kg vendidas a 1.804 escudos, as de 6 kg a 866 escudos, as de 3 kg a 411 escudos e as de 55 kg 7.937 escudos. A Agência Reguladora Multissetorial da Economia esclarece que, caso não tivesse ocorrido a suspensão do mecanismo de fixação dos preços dos produtos petrolíferos regulados e a implementação das medidas para a estabilização no setor dos combustíveis, o gás butano, a gasolina, o petróleo, o gasóleo normal, o gasóleo eletricidade, o gasóleo marinha, o fuel 180 e o fuel 380 registrariam aumentos que no total corresponderiam a um acréscimo médio dos preços dos combustíveis de 42,18%. Os novos preços máximos vigoram de 1 a 30 de abril. Caro consumidor, chegou o momento em que esclarecemos algumas crenças sobre a associação que defende os seus direitos. Por isso, fique atento e tire as suas dúvidas. Para reclamar na ADECO, é preciso ser associado? O que acha é mito ou verdade? A Associação para a Defesa do Consumidor apresenta mitos e verdades sobre a ADECO. Para reclamar na ADECO é preciso ser associado? Verdade! Pois para poder apresentar uma reclamação na ADECO, o consumidor primeiro deve associar-se. Qualquer pessoa maior de 18 anos pode associar-se à ADECO. Basta preencher o formulário na sede ou delegações, enviar uma mensagem para o e-mail informacão@adeco@gmail.com ou para a página da ADECO no Facebook, indicando que quer ser associado. O seu nome, o seu número de identificação, os contactos, telefone, endereço e e-mail, e informando a forma e o valor da cota que quer pagar, sendo a cota mínima 100 escudos mensais. Do que está à espera? Associe-se, porque consumidores somos todos nós. Todas as escolhas de consumo têm impacto, influenciando não apenas a economia, mas também o meio ambiente e a qualidade de vida das gerações presentes e futuras. No Minuto do Consumidor desta edição do programa, abordamos o impacto que as escolhas de consumo têm no ambiente, um alerta para os consumidores. As escolhas de consumo têm um impacto direto e significativo no ambiente, tornando-se um fator determinante para a sustentabilidade dos recursos naturais e a qualidade de vida das gerações presentes e futuras. Cada produto adquirido envolve um ciclo que inclui extração de matérias-primas, produção, transporte, consumo e descarte, processos que frequentemente geram poluição ambiental, emissões de gases com efeito de estufa e degradação ambiental. Nesse contexto, práticas associadas ao consumo sustentável assumem especial relevância, pois incentivam a redução do desperdício e a utilização
utilização responsável dos recursos. Um dos principais problemas associados ao consumo atual é o aumento da produção de resíduos, sobretudo plásticos e materiais não biodegradáveis, que contribuem para fenômenos como a poluição ambiental e afetam ecossistemas terrestres e marinhos. Em países insulares como Cabo Verde, este impacto é ainda mais sensível devido à limitação de recursos naturais e à vulnerabilidade dos ecossistemas costeiros. Além disso, o consumo excessivo e a preferência por produtos descartáveis agravam a pressão sobre os sistemas de gestão de resíduos. Outro aspecto relevante é a ligação entre os padrões de consumo e as mudanças climáticas, uma vez que a produção e o transporte de bens implicam emissões de dióxido de carbono e outros gases poluentes. Produtos importados, por exemplo, tendem a ter uma maior pegada ambiental devido ao transporte de longa distância. Perante este cenário atual, é urgente agir. Torna-se essencial alertar os consumidores para a adoção de comportamentos mais responsáveis, tais como a preferência por produtos locais, a redução do consumo de plásticos, a reutilização de materiais e a escolha de bens duráveis e energeticamente eficientes. Pequenas decisões no dia a dia, como evitar desperdícios, optar por embalagens recicláveis ou apoiar práticas comerciais sustentáveis, podem contribuir significativamente para a proteção do ambiente. Lembre-se, o consumidor desempenha um papel ativo na preservação ambiental, sendo suas escolhas um instrumento poderoso para promover um modelo de desenvolvimento mais equilibrado e sustentável. Nós Cabo Verde de esperança. Esperança num dia não pode bem viver direito. Esperança num dia que não pode voltar. Volta para nossa terra, para viver na nossa terra. Volta para nossa terra, Cabo Verde. Volta para a terra que é de nós. Esperança que deve ser no chintata espera. Que não bem espera, não deixa tudo passado fase. No junta mão, no bem compo nos Cabo Verde. Não deve saber, mas nós que tem que compor. Cada um de nós é um cabral. Se mas se fé fica com nós, fé de cabral com nós fica. Se fé fica com nós, fé de cabra com nós fica. Nos Cabo Verde de esperança. Esperança num dia não pode bem viver direito. Hoje, a inteligência artificial faz parte do nosso dia a dia, desde as redes sociais às ferramentas de estudo que muitos jovens utilizam. Mas ela não substitui o pensamento crítico. Os jovens devem questionar, refletir e usar a tecnologia com responsabilidade, mantendo sempre a sua autonomia de pensamento. Mas fica a questão: será que os jovens consumidores sabem onde termina a ajuda e onde começa o risco? Na rúbrica Adeco Jovem, Maiva Silva fala sobre este tema. Olá a todos, é muito bom estar de volta para partilhar convosco mais um espaço da Adeco Jovem. Depois de uma pausa para focar nos estudos, aproveitei estas férias para regressar e falar de um tema que está a mudar o nosso mundo, a inteligência artificial.
Já reparaste que a IA, ou a inteligência artificial, está em todo lado? No algoritmo, no teu TikTok, nas sugestões do Spotify e, claro, no ChatGPT, que muita gente usa para dar aquela ajuda nos trabalhos. Mas, como jovens consumidores, será que sabemos onde termina a ajuda e começa o risco? Primeiro, vamos ao que é bom. A IA pode ser um verdadeiro superpoder. Nos estudos, ela explica-te matérias difíceis de forma simples e ajuda-te a organizar o teu tempo. E no futuro, aprender a dominar estas ferramentas agora é garantir uma vantagem enorme no mercado de trabalho. Mas atenção, na DECO a nossa missão é proteger os teus direitos. E com a IA há 3 alertas importantes. Pensamento crítico. Não deixes a máquina pensar por ti. A IA deve ser a tua assistente, nunca o teu substituto. Privacidade. Cuidado com o que partilhas. Dados pessoais e fotos enviados para estas plataformas podem deixar de ser privados. E, por fim, a verdade digital. Hoje é fácil criar notícias ou vídeos falsos. O teu direito como consumidor é o acesso à informação real. Duvida sempre que te pareces. A dica de hoje é simples. Ser um consumidor consciente. Usa a tecnologia para criar e evoluir, mas mantém o teu sentido crítico ligado. A inteligência pode ser artificial, mas a decisão final tem de ser sempre a tua. Fiquem atentos aos canais da DECO para mais dicas como estas. Boas férias, aproveitem bem a tecnologia e, como sempre, até lá, ser um consumidor consciente. A DECO responde se é obrigatório exibir preços de todos os produtos nas prateleiras. A jurista Dirlene Miranda esclarece a questão. Em Cabo Verde, a obrigação de afixação dos preços decorre do princípio geral da proteção do consumidor, segundo o qual todos os cidadãos têm direito à informação clara, adequada e transparente sobre os bens e serviços que lhes são disponibilizados. Esse princípio encontra fundamento na legislação da defesa do consumidor vigente, que impõe aos fornecedores o dever de prestar informação prévia sobre as condições de comercialização, incluindo necessariamente o preço. Assim, no exercício de atividades comerciais, é obrigatório que os preços sejam indicados de forma visível, legível e inequívoca, permitindo ao consumidor conhecer, antes da decisão de compra, o valor total a pagar pelo produto ou serviço. A exigência da fixação dos preços visa assegurar a transparência nas relações de consumo, prevenir práticas abusivas e promover a concorrência leal no mercado. Nesse sentido, o preço deve estar claramente associado ao respectivo produto, seja através de etiquetas, marcações nas prateleiras ou outros meios equivalentes, devendo ainda corresponder ao montante efetivamente cobrado no momento do pagamento. A omissão dessa informação, a sua apresentação de forma ambígua ou a existência de discrepância entre o preço anunciado e o preço cobrado constituem violações dos direitos do consumidor e podem configurar infrações sancionáveis pelas entidades fiscalizadoras competentes, como a Inspeção Geral das Atividades Econômicas. Embora possam existir situações específicas em que os preços não sejam individualizados em cada item, como em determinados serviços sujeitos a orçamentos ou tabelas, tal não afasta o dever de disponibilizar ao consumidor informação acessível e compreensível sobre os critérios da formação do preço. Deste modo, conclui-se que, no ordenamento jurídico cabo-verdiano, a afixação dos preços não é facultativa, mas sim uma obrigação legal essencial à proteção do consumidor e ao funcionamento regular do mercado. Ser consumidor associado da ADECO só traz benefícios e o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor trouxe mais um: o Gabinete de Orientação Financeira.
realizar orçamento mensal, gerir créditos mais vantajosos e tomar decisões de poupança. Tudo isso vai deixar de ser uma dor de cabeça se você é associado da ADECO. Vamos reforçar as competências financeiras dos nossos associados, aconselhar e orientar para que tomem decisões financeiras mais conscientes. Do que está à espera? Agende já a sua sessão de orientação financeira. O associado pode fazer a sua marcação diariamente, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, através dos telefones 232 70 33, 973 32 30, 527 36 45 ou por e-mail gabinetefinanceiro.adeco@gmail.com. Prestamos atendimento presencial ou online. O atendimento é feito à medida das suas necessidades, para construirmos juntos um mundo com serviços financeiros justos. Economia no supermercado é um conjunto de práticas e decisões que ajudam a gastar menos dinheiro nas compras, sem comprometer a qualidade dos produtos nem as necessidades da família. Na prática, significa comprar de forma mais consciente e planeada. Nesta edição da rúbrica Educação Financeira, Herman Freire lança um olhar sobre a economia no supermercado e traz dicas para gerir melhor o dinheiro nas compras do dia a dia. Economia no mercado. Há quem diga que fazer economia no mercado é uma das tarefas mais complicadas para as famílias. Com os preços sempre mais caros, cada ida às compras acaba sendo um verdadeiro desafio. E para contornar essa situação, é preciso muita criatividade, paciência e disciplina. A importância do planeamento financeiro. Se quer realizar suas compras de forma consciente e equilibrada, um dos primeiros passos é a sua gestão financeira. Ao elaborar um orçamento, por exemplo, é possível entender quais são os lucros e gastos e, com isso, encontrar caminhos para economizar em itens que não são essenciais. Quando o assunto envolve economia no supermercado, o ideal é não ultrapassar 1/3 da receita, mesmo com gastos na alimentação. Claro que isso depende da quantidade de integrantes de uma casa, os seus ganhos e as suas demandas específicas de cada um. Sabe-se que fazer reajuste não é uma missão fácil, mas uma das dicas que a família pode adotar é o corte de produtos supérfluos ou a substituição por outros mais baratos. Esse tipo de orientação parece óbvia, mas na prática continua sendo um grande desafio. Algumas das opções, inclusive, além de econômicas, são mais saudáveis. Um exemplo disso são os sucos vendidos no mercado. Ao comprá-los prontos, o pagamento estipulado pelo estabelecimento serve para cobrir os custos com as embalagens, imposto, entre outros fatores. Já a aquisição da própria fruta costuma sair mais em conta, pois rende mais em termos de qualidade, não exige o armazenamento em caixa ou garrafas descartáveis, e o lixo gerado é orgânico, o que também contribui com a natureza. Um dos caminhos para não permanecer errando na hora de fazer economia no mercado é buscar alternativa para o estilo de consumo. A mudança nem sempre acontece imediata, mas com a experiência e insistência é possível alcançar os objetivos. Para te ajudar a poupar dinheiro durante o abastecimento da despensa, separamos uma série de sugestões práticas. Crie o hábito de elaborar lista de compra. Antes de sair para o mercado, faça uma lista de seleção de tudo que realmente precisa adquirir. Para isso, confira com antecedência o que falta no armário e as sobras. Defina um limite de gasto. Uma das principais dicas para a economia no mercado é determinar o quanto gastar nas compras. Quem prioriza as verdadeiras necessidades e sabe o valor máximo destinado às despesas, corre menos risco de fazer escolhas incorretas. Um exemplo de marcas com altos preços. Conheça os preços. Antes de tomar uma decisão sobre o local das compras, faça uma minuciosa pesquisa de preços. Cuidado com as promoções. Promoção é bom e todo mundo gosta,
mas cuidado com os preços de alguns itens, principalmente os terminados em 99. Às vezes, os supermercados usam dessa artimanha para passar a impressão de que os preços estão menores. Prefira pagamento à vista ou no débito. Outra maneira de atingir a economia no mercado é pagar a conta no cartão de débito ou à vista. Assim, você evita a chamada bolha de neve nas faturas do cartão de crédito, já que as despesas com alimentação são feitas todas as semanas ou semanalmente. Cuida de si, cuida do seu dinheiro. Os últimos tempos têm sido marcados pelo aumento dos preços dos alimentos. Com isso, muitas famílias enfrentam dificuldades para garantir refeições de qualidade e em quantidade suficiente. Diante desta realidade, cresce a necessidade de mudar hábitos de consumo, de forma a gerir melhor o orçamento familiar. Na rúbrica Consumo Consciente, Kathleen Silva traz dicas de como economizar na cozinha e driblar as oscilações dos preços dos alimentos. Olá, ouvinte do Consumo Consciente, seja bem-vindo ao nosso programa. Nos últimos anos, o mundo tem enfrentado diversos desafios que impactam diretamente o preço dos alimentos, conflitos e guerras em várias regiões do mundo, problemas nas cadeias de transporte e o aumento do preço dos combustíveis têm contribuído para a subida dos preços dos produtos alimentares. Países que produzem grandes quantidades de cereais, óleos e fertilizantes foram afetados por esses conflitos, o que reduz a produção e dificulta o comércio internacional. E, como consequência, os alimentos tornam-se mais caros em muitos países. E Cabo Verde não fica de fora desta realidade, já que depende em grande parte da importação dos seus produtos alimentares. E com a inflação em alta, o consumidor sente cada vez mais no bolso o peso das compras do dia-a-dia. E de acordo com o Índice de Consumo Essencial elaborado pela ADECO, o preço da cesta básica já ultrapassa 100% do salário mínimo em São Vicente. E a situação não deve ser muito diferente nas outras ilhas. Perante este cenário, torna-se ainda mais importante nós, consumidores, adotarmos hábitos de consumo conscientes. Pequenas mudanças na forma como compramos, armazenamos e preparamos os alimentos podem ajudar a reduzir o desperdício e a poupar dinheiro. Por isso hoje quero partilhar consigo algumas dicas simples e práticas para economizar na cozinha e aproveitar melhor os alimentos. Fique connosco e anote estas dicas, vai ver que vai poupar dinheiro e também vai evitar o desperdício. Vamos iniciar. Antes mesmo de irmos às compras, comece por verificar o que realmente falta em casa. Faça uma lista com quantidades definidas e cumpra na risca. Evite ir às compras com fome. Parece simples, mas faz toda a diferença. A fome leva a compras por impulso e ao excesso. Tenha atenção aos alimentos perecíveis, que têm menor prazo de validade. Prefira comprar em pequenas quantidades, com mais frequência, assim reduz o risco de desperdício. E sempre que possível, escolha produtos da época, são mais frescos, mais baratos e duram mais tempo. E agora já em casa, já trouxe os seus alimentos? A dica é cuide bem dos seus alimentos. Organize os produtos por ordem de validade, os mais antigos à frente, os mais recentes atrás. Guarde corretamente os alimentos no frigorífico. Cada zona tem a sua função e isso ajuda a conservar melhor. Antes de congelar, divida os alimentos em porções. Assim, descongela apenas o necessário e evita perdas. Aproveite os alimentos ao máximo, desde cascas, de talos e folhas. Muitas vezes são nutritivos e podem ser reaproveitados. E não desperdice sobras. Com criatividade, uma refeição pode dar origem a outra completamente nova. E no prato, sirva apenas o que vai comer. Simples, mas essencial. E quanto ao gás de cozinha? Sabia que também pode poupar? Pois é, abra o forno apenas quando necessário. Cada abertura faz perder calor e aumenta o consumo de gás. Mantenha o seu fogão limpo. Chamas azuis indicam bom funcionamento. Chamas amarelas, pode haver desperdício. Prefira usar bocas menores e utilize as maiores apenas quando necessário. Cozinhe mais de uma receita no forno. Aproveite o calor ao máximo. Use panelas adequadas e mantenha-as tapadas durante o cozimento. Isso acelera o processo e poupa gás. Evite correntes de ar na cozinha. O vento interfere com a chama. E sempre que possível, descongele os alimentos antes de cozinhar. A minha mensagem final é a seguinte. São dicas simples, mas são eficazes. Os nossos hábitos fazem toda a diferença no dinheiro que gastamos e no impacto que causamos no ambiente. Poupar alimentos
energia e recursos. É um passo importante para enfrentar os desafios atuais e construir um futuro mais sustentável para todos. Até ao próximo programa com mais dicas úteis para si, consumidor consciente. Em Direitos e Deveres do Cidadão Consumidor, conheça o direito à facilitação da defesa, que baseia-se na possibilidade do consumidor dispor de meios para reivindicar os seus direitos quando estes são violados ou postos em causa. No âmbito da legislação cabo-verdiana de defesa do consumidor, o direito à facilitação da defesa dos direitos constitui uma garantia essencial para assegurar a efetividade da proteção jurídica nas relações de consumo. Este direito traduz-se na possibilidade do consumidor dispor de meios acessíveis, simples e eficazes para reivindicar os seus direitos sempre que estes sejam violados ou postos em causa. Assim, o consumidor pode apresentar reclamações, denúncias ou recorrer aos tribunais, bem como solicitar apoio junto de entidades competentes e associações de defesa do consumidor. Como exemplo prático, o consumidor em Cabo Verde pode registrar queixas junto da Inspeção Geral das Atividades Econômicas, a IGEI, ou recorrer a organizações como a ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor, que prestam assistência, orientação e, em certos casos, apoio jurídico. Estes mecanismos visam reduzir as dificuldades no acesso à justiça e tornar mais célere a resolução de conflitos de consumo. A este direito corresponde, porém, um dever por parte do consumidor. Ao exercer o seu direito de reclamar ou denúncia, o consumidor deve agir de boa fé, fornecendo informações verdadeiras, completas e fundamentadas sobre os fatos. Além disso, deve sempre que possível apresentar provas ou elementos que sustentam a sua reclamação, como faturas, recibos, contratos ou outros documentos relevantes. Este dever é fundamental para garantir a credibilidade do sistema de proteção do consumidor e permitir que as entidades competentes possam atuar de forma eficaz e justa. Deste modo, na legislação cabo-verdiana, o direito à facilitação da defesa dos direitos do consumidor encontra o seu equilíbrio no dever de colaboração e veracidade por parte do próprio consumidor, assegurando uma relação mais transparente e eficiente entre todas as partes envolvidas. E para finalizarmos o programa, fica com a importância de associar-se à ADECO, uma rúbrica feita para todos os nossos ouvintes consumidores que ainda não são sócios da ADECO. Portanto, informe-se e associe-se. Consumidor, agora não queremos contar-te alguma novidade ou notícia, mas pedir a sua atenção para que a defesa dos nossos direitos seja fortalecida. Você já conhece um pouco sobre nós? Sabe que somos uma associação de consumidores que atua em diversas causas, que denuncia abusos e que ajuda as pessoas a exigirem seus direitos diante de situações de desrespeito, fornecendo orientações. Mas para que tudo isso aconteça, precisamos do apoio da sociedade. Quer seja para reivindicar um direito, manifestar nossa insatisfação para as autoridades e até mesmo mudar a lógica das relações de consumo em que as empresas e fornecedores têm maior poder. É necessário muito trabalho e união. Cada matéria que você se interessa, cada informação que você compartilha já faz muita diferença. E para realizar tudo isso, também precisamos de apoio financeiro. É com a contribuição de quem faz doações, do governo, de algumas autarquias e de quem financia os nossos projetos e se associa à ADECO que mantemos nossa equipa a todo vapor nessa missão. Por isso, se você puder, associe-se à ADECO. A partir de 100 escudos, já é possível fazer parte da única organização de defesa dos consumidores em Cabo Verde. Além de apoiar nosso trabalho, você ainda pode contar com benefícios exclusivos para ter mais poder como consumidor.
Tem acesso ao gabinete de orientação financeira, com especialista para orientar as famílias a fazerem uma boa gestão dos seus recursos financeiros. Atendimento com juristas em direito do consumidor para tirar dúvidas e receber orientação sem custo adicional. É uma newsletter mensal sobre diversos temas úteis e de interesse para o consumidor. Conteúdos exclusivos e descontos em eventos promovidos pela ADECO. Se restar alguma dúvida sobre como atuamos e os benefícios de apoiar nosso trabalho ou precisa de ajuda para se associar, teremos o maior prazer em te atender. Para falar connosco em São Vicente, contacte os números 232 70 33, 973 32 30, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Se está no Sal, ligue para 955 3302. Se está na praia, ligue para 971 38 74. Ou envie um e-mail para informacãoadeco@gmail.com ou deixe uma mensagem nas nossas redes sociais. Uma sociedade civil unida e organizada é capaz de conseguir grandes mudanças. E assim chegamos ao fim do programa de hoje, mas já a ADECO continua disponível para dúvidas e reclamações através dos telefones da sede São Vicente 232 7033, telemóvel 973 3230, 527 3645, Cidade da Praia 971 3874, Sal 955 3302, pelo e-mail informacãoadeco@gmail.com e site adeco.cv. Siga o nosso trabalho nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram, leia a nossa coluna no jornal Terra Nova, assista o programa Defesa do Consumidor na TCV e na TV Salwan e escute-nos nas 14 rádios parceiras. Despedimos-nos deste lado em apresentação Gustavo Ramos e nos controlos técnicos Anselmo Araújo. Voltamos na próxima semana com mais temas do seu interesse.